Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre, escrito pelo primeiro vereador, professor Giovanni. 15 minutos de palavra, podendo ou não ceder à parte. Senhor presidente, Kennedy Marques, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Hoje eu vim a essa tribuna para falar sobre a questão das datas comemorativas. Elas muitas vezes são vistas, somente como algo direcionado ao comércio, mas a gente tem que, independente dessas questões do comércio, a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer uma reflexão. Eu vou fazer aqui a leitura de um poema da nossa poetisa Iracema Lopes Câmara, se chama Papaizinho. Querido, sinto sua falta, e muito, como te amava e amo ainda. As lembranças me chegam aos montes, tua presença constante em minha vida valeu-me sempre. Quero te recordar sorrindo, balançando naquela cadeira de vime, tudo que me deixou foi o exemplo digno de um homem de valor. Não te esquecerei, nunca. Um dia nos encontraremos na eternidade e iremos então matar a nossa velha saudade. Nesses momentos de datas comemorativas, a gente tem que sempre fazer uma reflexão se é algo como foi o meio ambiente, por exemplo. Nós tivemos dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente, e parar para pensar sobre a nossa realidade, em termos de mundo, de Brasil e de Mairinque. E aí, eu venho a essa tribuna dizer que a data do Dia dos Pais é muito importante. Ela é o momento da gente fazer uma reflexão sobre a educação que recebemos, o modelo que tem que ser um pai. Muitas vezes não é intencional, mas o pai é sempre um modelo. Querendo ele ou não. A partir do momento que ele assume a criação de um filho, ele passa a ser modelo para aquela criança. Então não adianta ficar nas questões educacionais somente na fala. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, ele tem que assumir a importância de passar a ser um modelo para uma criança que será um futuro cidadão e que terá uma personalidade, que vai interagir com o mundo. Então, é importante a gente lembrar desse papel tão importante. Eu vejo dentro das escolas, muitas vezes, essa distorção do termo educação. Tem gente que acredita que educação é o que se aprende em termos de comportamento e de personalidade. E na escola se aprende conhecimento. Outros já defendem que não, educação é o conjunto de tudo. O fato é que crianças que têm os pais presentes passam a ter um modelo, e principalmente aqueles pais que têm essa consciência e essa preocupação. A gente vê que crianças que são mais soltas, que não têm um acompanhamento, tendem a ter um rendimento pior na escola, tendem a ter uma personalidade não muito comprometida com a cidadania. Então, é uma data importante para fazer essa reflexão sobre a importância do papel do pai na vida da criança. A gente vê que tem uma série de mães que criam os filhos sozinhas, E nem por isso quer dizer que o filho vai sair com uma educação diferente das outras. O fato é que quando a criança tem os pais, ela tem uma gama maior aí de relacionamento, de modelo, para poder
se basear. Então, eu aproveitei para homenagear dois pais que eu tenho uma admiração profunda, que é o Celso Gomes, o Manuel Celso Gomes e o Paulo Lanes. Duas pessoas que eu conheço há muitos anos, que são exemplos de modelo de cidadão e de pais. Claro que nesses dois a gente parabeniza todos os outros pais que tenham conhecimento dessa homenagem. E a gente espera que no futuro não tenhamos mais situações como a gente vê hoje em dia, de ter que conselho tutelar ficar correndo atrás de aluno que está fora da escola. Porque o pai ou os pais, eles têm uma responsabilidade com a criação dessa criança e com a lei. Então, nós temos leis como o ECA, por exemplo, que estabelece o ensino básico e obrigatório. Portanto, menores de idade são responsabilidade dos pais e, se não vão para a escola, os pais têm que responder por isso. Então, essa é uma realidade. O ECA já passou de 20 anos e a gente ainda vê muitas crianças em idade escolar fora da escola. Isso é uma preocupação dos governos, seja municipal, estadual ou federal, de garantir a vaga para a criança e de obrigar os pais a terem esse controle sobre os seus filhos. O mínimo é garantir o acesso à educação, seja fornecendo as vagas, que é obrigação do Estado e dos municípios, ou os pais que têm que garantir que os seus filhos estejam na escola. Porque se está na escola, está recebendo educação. Eu sempre cito aqui um caso muito triste que aconteceu na nossa cidade, que foi o assassinato do GCM Lanes e sua esposa, e quando a gente teve conhecimento da investigação, a maioria dos meninos envolvidos no crime tinham abandonado a escola. A escola deles era a rua. Estavam na rua aprendendo o que não deve. Estavam na rua consumindo drogas, estavam na rua planejando um crime bárbaro. Então, essa questão, né, a gente vê que a partir de 2014, as creches se tornaram escolas. Então, não é mais só um espaço de guardar a criança, é um espaço de educar a criança. Por isso, muitos pais às vezes vêm, poxa, eu não consigo vaga para o meu filho e tem uma mãe que não trabalha e o filho está lá na creche. Não é mais esse conceito. A creche é uma escola e tem que ter vaga para todos. Porque a hora que tiver vaga para todos, na creche, no Fundamental 1 e 2 e no ensino médio, e todas as crianças estiverem na escola, e a gente tem visto aí o crescimento das escolas integrais, da qual eu faço parte do programa de escola integral, nós vamos ter menos crianças de rua, consequentemente, menos crimes, menos uso de droga. Isso a gente já está falando de futuro. Hoje tivemos a notícia que o governo estadual vai implantar mais 250 escolas integrais no estado de São Paulo a partir de 2020. É uma notícia muito boa, porque significa que mais crianças vão passar o tempo integral, vão ter uma formação integral. E isso é muito importante. Nós estamos falando aí em menos criança na rua aprendendo o que não deve. Eu sei que tem muita gente aqui da minha idade, né, que é saudosista do tempo que se podia brincar na rua. Era um outro tempo, onde a rua era um espaço de socialização,
onde se podia brincar com segurança, todo mundo conhecia todo mundo, as cidades eram pequenas, não tinha muito carro. Então as crianças, principalmente nas férias, era uma festa na rua, né? Hoje não. Criança estar na rua é sinônimo de perigo. Os pais têm que ter atenção com relação a isso. Se está na rua, primeiro, a rua é espaço do carro. Está em perigo. Se está na rua, está tendo contato com pessoas estranhas que você não pode garantir e ter certeza de que é gente decente e honesta que está em contato com os seus filhos. Então, é um outro mundo que nós vivemos, infelizmente. É tempo de tomar muito cuidado com os nossos filhos. Então, com isso, a gente quer dizer que é importante, né, ter as datas comemorativas e fazer esse tipo de reflexão. E lembrar sempre de que a gente tem sonhos de um futuro onde não mais tenhamos os frutos desses adolescentes que são criados pela rua. É muito triste quando a gente está aqui no gabinete e vê entrando e saindo para as audiências aqui no fórum adolescentes, muitos deles com cara de criança. Ou vêm de algum presídio, ou vêm da Fundação Casa, estão vindo aqui depor, algemados, e os pais aqui chorando. E tem um ditado popular que é: não adianta chorar sobre leite derramado. Quer dizer que se foi para um presídio, a gente sabe que presídio no Brasil é a escola do crime. É muito pouco provável um adolescente que vai preso e volta reabilitado, que volta mudado e diz: não, eu não quero mais saber do crime, das drogas, eu vou me regenerar. Eu aprendi lá. Não. A gente vê que dentro de um presídio é muito pior. Sai de lá escolado no crime. Infelizmente. São raros os casos em que há essa mudança. Então, ou seja, os pais têm que se atentar na educação, na criação. E não depois, porque depois a gente sabe como é adolescente. Ele já se julga adulto, então ele quer ser dono das suas decisões. Então, a gente espera muito viver para ver um dia em que essa realidade será mudada. Obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais ninguém inscrito, passaremos agora no intervalo regimentar de 15 minutos.